informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. Suzano instalará mais uma fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul. Frango e porco devem seguir queda da carne bovina em 2020. Produção de ração animal deve fechar 2019 com aumento de 3,5%. Exportações de suínos aumentam 14% e de frango 2%. Preço da arroba do boi deve continuar elevado em 2020. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com previsão de tempo nublado e chuvoso durante o dia e a noite em Dourados e região. O calor diminui um pouco, com temperatura máxima prevista de 29 graus. Sementes KWS. Tecnologia e estabilidade na safrinha, combinadas com os melhores serviços. Sementes com alta tecnologia. VIP3, que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado. Plante KWS e colha resultados. KWS, 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 180 pela arroba do boi gordo a prazo. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofertou R$ 190 à vista. Vaca gorda R$ 170 no Brasil Global à vista, mesmo preço do friboi a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 38 e a de soja a R$ 78, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. As exportações de mini melancia da safra 2020, de agosto a setembro, são recordes, superando em 30% o volume enviado no mesmo período de 2018, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. O início da safra foi lento, de agosto e setembro, mas os envios se recuperaram em outubro, período que o consumo se elevou na Europa, impulsionado pelo vazio da fruta local e pelo clima ainda favorável.
Na parcial da safra, de agosto a novembro, foram enviadas 52.900 toneladas de mini melancia. Em receita, foram arrecadados 21 milhões e 100 mil dólares, alta de 19% a mais em comparação com os mesmos meses de 2018. A fazenda de geração de energia, chamada de A Cidade Solar, foi inaugurada em Jaraguari. O governador Reinaldo Zambuja participou da inauguração do empreendimento, que é privado, e parte do investimento é de financiamento por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. Localizado no município vizinho de Campo Grande, a Cidade Solar de Jaraguari tem 14 hectares e 120 clientes, como hotel, pousada, restaurante, supermercado, escritórios, entre outros. De acordo com o presidente da Solar Energy, Everton Elias Martins, a Cidade Solar tem 18 mil placas que foram importadas da China e tem durabilidade estimada de pelo menos 25 anos. As placas têm capacidade de geração de 9.360.000 kWh ano, o que equivale ao consumo de 5.200 casas populares no ano. De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, o Jaime Verruc, 0,9% da energia usada em Mato Grosso do Sul é do sol. Em 4 anos, a expectativa é de se chegar a 5%. A Suzano Papel e Celulose irá instalar uma fábrica de celulose com capacidade para 2.200.000 toneladas em Ribas do Rio Pardo. A empresa anunciou a aquisição de 106 mil hectares e a licença de instalação da fábrica, que será a 4ª indústria de produção de celulose aqui no estado. O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc, explicou que a licença de instalação é um importante ativo que viabiliza a construção da fábrica assim que a empresa decidir pela implantação. Mato Grosso do Sul conta hoje com 2 indústrias de produção de celulose da Suzano e uma da Eldorado, todas em Três Lagoas, município conhecido como capital da celulose. Atualmente, 92% da produção das 3 fábricas é destinado à exportação. A notícia da implantação da nova fábrica consolida Mato Grosso do Sul como importante produtor de celulose no Brasil. Em alta desde outubro, os preços das carnes de frango e de porco devem cair no início de 2020, segundo a avaliação dos frigoríficos do setor. Os valores, no entanto, seguirão num patamar maior do que o praticado antes da disparada de preços, ocorrida há 2 meses. A associação que representa os frigoríficos do setor, a ABPA, diz que o preço da carne de frango, por exemplo, ficou estável por 3 anos e que o ajuste agora é normal para o momento do mercado. Como comparação, a entidade diz que a valorização da carne de franga foi apenas a metade do que ocorreu com a carne bovina. A avaliação da BPA é de que, no ano que vem, a carne que vai continuar mais valorizada será a de porco. Os preços estão em elevação, com o mercado interno aquecido e as exportações também. Eu imagino que, em 2020, nós não voltaremos para os preços de 2018 e 2019. O patamar será maior, mas relevante para os suínos, disse o diretor executivo da ABPA, Ricardo Santin. A medida provisória que trata da regularização fundiária no país, publicada na quarta-feira passada, é questionada por especialistas em pelo menos 2 pontos. Primeiro, a ampliação dos casos onde será aceita a autodeclaração de posse da terra, cuja comprovação não será mais feita por visitação, mas à distância, com o uso de monitoramento via satélite e fiscalização somente em casos de denúncia. Segundo, o prazo ampliado para regularizar ocupações de terra pública, especialmente na Amazônia Legal, pelo temor que ela seja uma brecha para legalizar a grilagem. Os embarques brasileiros de café solúvel somaram 312.344 sacas em novembro desse ano.
apresentando alta de 3% sobre o mesmo mês de 2018 e elevando o total exportado no acumulado entre janeiro e o mês passado para 3.675.000 sacas, aumento de 9,5% na comparação com o volume remetido ao exterior nos 11 primeiros meses do ano passado. Os dados constam do relatório de desempenho das exportações da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABICS. Provavelmente o Brasil ultrapassará o montante de 4 milhões de sacas de café solúvel remetidas ao exterior nesse ano, registrando seu novo recorde histórico para o setor, projetou o diretor da ABICS, Aguinaldo Lima. A produção da indústria de ração animal do Brasil deverá fechar o ano com crescimento de 3,5%, estimou a Associação da Indústria, o Sindicações. O índice ficou acima das expectativas iniciais do setor, com alguns indicadores econômicos positivos, além de uma maior procura internacional pelas carnes brasileiras, especialmente por parte da China, o que exigiu mais ração para engordar os animais, como frango e suínos. A produção surpreendeu positivamente e avançou 3% nos 9 primeiros meses do ano, diante do mesmo período de 2018, atingindo 52.800.000 toneladas de rações, informou o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, divulgados agora, houve crescimento de 14,5% nas exportações da carne suína, que passou de 646.000 toneladas de janeiro a novembro de 2018 para 740.000 toneladas em 2019. O aumento nos embarques de frango também teve aumento, mas mais tímido, 2,4% de janeiro a novembro desse ano em relação ao período do ano passado. Em matéria de faturamento, para as exportações de frango no período houve crescimento de 6%, atingindo 6 bilhões e 100 milhões de dólares, enquanto para a carne suína o aumento foi de 27,9% em 2019. A receita passou para 1 bilhão 413 milhões de dólares esse ano. Para os dois setores, a China representou esse ano, até novembro, o principal comprador das carnes em matéria de volume. No caso do frango, o país asiático adquiriu 513.000 toneladas. De carne suína, a China importou do Brasil esse ano 218.000 toneladas. Do ano passado para cá, o aumento das compras chinesas foi de 51%. O preço da arroba da carne bovina deve continuar em níveis elevados no próximo ano, se ajustando a um novo patamar em relação a 2019, em meio à elevação da procura por carne da China e de outros países asiáticos, disse o vice-presidente financeiro do frigorífico Marfrig, Marco Espada. Atingimos o novo patamar de preço. Tem algum espaço pequeno para cair o valor, mas deve continuar elevado, disse o executivo durante o lançamento da marca global de hambúrguer vegetal da Marfrig, a Revolution. Ele afirmou que o preço da arroba bovina, que estava em R$ 150 em agosto, pulou para R$ 225 mais recentemente em São Paulo. Questionado sobre a sua expectativa para o próximo ano, ele estimou que o preço poderá recuar para entre R$ 180 e R$ 185, se mantendo em cerca de 20% acima do nível verificado em meados desse ano. A rodovia BR-163 não é simplesmente uma estrada que finalmente foi concluída 43 anos depois da sua inauguração. Pelos seus 3.579 quilômetros de extensão, entre Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, e Santarém, no Pará, passando aqui por Dourados, estende-se um eixo onde se viabilizam negócios entre mercados produtores e consumidores nacionais e estrangeiros. O que está surgindo com a conclusão das obras da BR-163 em dezembro é a finalização de um dos mais potentes corredores estratégicos de desenvolvimento do país.
Acelere com a Ford, o SUV campeão, o carro mais completo do mercado, o mais barato do Brasil, pode ser seu nas concessionárias Ford. É isso mesmo, EcoSport Direct 2020, motor 1.5 automático completo, a partir de 51.990 à vista, na venda direta, condição exclusiva para PCD. Não deixe passar, passe nas concessionárias Ford, no trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Proposta permite às usinas de álcool vender combustível diretamente aos postos. Projeto de decreto legislativo aprovado na Comissão de Minas e Energia permite às usinas de álcool ter a opção de vender o combustível diretamente aos postos. Essa venda direta e sem intermediação das refinarias poderia reduzir o preço final na bomba de combustível em algumas localidades do país. Ao tornar a venda direta opcional, a proposta altera a resolução da Agência Nacional de Petróleo e atende medida apontada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para reformular o setor de combustíveis, após a greve dos caminhoneiros em maio de 2018. Para o relator deputado Elias Vaz, do PSB goiano, a regulamentação atual defende apenas o interesse econômico. Eu sou do estado de Goiás, né? Goiás tem mais de 30 usinas. Chega um absurdo você ter a produção do etanol numa determinada cidade, aí o álcool vai passear 300 quilômetros para Goiânia, a região metropolitana, depois volta para essa mesma cidade para ser vendido, porque tem que passar por uma distribuidora. Olha, isso não tem sentido isso. Até porque dizem que é a questão da qualidade. Olha, não se faz isso com leite, não se faz isso com alimento, então não tem esse nível de controle. Esse controle só existe para satisfazer um interesse econômico das distribuidoras. Isso tem que ser quebrado. Para o presidente da Federação Nacional de Comércio e Combustível, FECombustíveis, Paulo Miranda Soares, a possibilidade de o etanol poder ser batizado e ter baixa qualidade é o menor problema. O produto que menos tem problemas de adulteração é o etanol. Mas o etanol, de uma forma geral, é um produto que tem um controle de qualidade mais fácil de fazer. Você tem primeiro o aspecto visual, que é um produto líquido e incolor. Preocupa o representante dos postos de combustíveis a falta de controle tributário sobre a emissão de nota fiscal na venda do produto. Se o concorrente comprar o etanol sem pagar impostos, as companhias distribuidoras poderiam ter menos vendas e lucros mais baixos, o que poderia levá-las a não comercializar mais o produto em algumas regiões em que o custo-benefício fosse menor. Essa garantia de que o etanol chegue às bombas de combustíveis de todo o país é a maior preocupação da FECombustíveis. Para Paulo Miranda, a melhor solução é que as usinas pudessem ter a própria distribuidora. Nós já temos em andamento um grande número de usinas de etanol que tem interesse em fazer essa venda aí negociada diretamente com os postos, os postos revendedores. Muitas usinas já estão entrando com o processo na ANP e pedindo também um certificado de companhia distribuidora, que eu acho que é o processo mais simples. Assim que a ANP, então, permite que elas sejam também distribuidoras de combustíveis, fica mais fácil, ela simplesmente emite nota fiscal, recolhe os impostos, e manda entregar o produto. Para o deputado Elias Vaz, o preço do etanol vendido diretamente pelas usinas poderia ficar mais barato em postos de combustíveis situados em um raio de até 400 quilômetros da usina comercializadora. O projeto que permite às usinas de álcool ter a opção de vender o combustível diretamente aos postos ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanham aqui na 92. Tenha uma ótima semana e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.